Olá, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Uma vez mais estamos aqui para darmos sequência a esta leitura. Hoje já estamos aí no terceiro evangelho, estamos concluindo o segundo Marcos e vamos entrar no livro de Lucas. Que bênção tê-lo comigo aqui nesta leitura, tê-lo conosco, né? Porque várias pessoas lendo a Bíblia comigo, minha irmã, minhas irmãs, minha filha, meus amigos, e juntos aqui lendo a palavra de Deus, meu cunhado. E você lendo também da sua casa, do seu carro, do seu local de trabalho. Quantas pessoas estão lendo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus? Isso é importante. E este canal tem esse objetivo, incentivar você a ler a Bíblia Sagrada. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite a oportunidade para fazê-lo. Inscreva-se aqui, compartilhe com mais pessoas, porque fazendo assim, nós estaremos incentivando outras pessoas também a lerem a palavra de Deus. O objetivo principal é fazer com que outras pessoas se sintam impulsionadas a ler a Bíblia Sagrada. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá diariamente. Afinal, eu deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Obrigado, Deus, pela voz. Obrigado pelos ouvidos. Obrigado, Senhor Jesus, pelos meus sentidos. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu cuidado. Ah, Senhor, se não for a tua graça. Obrigado. Obrigado por tudo. Marcos capítulo 11 diz assim: E logo que se aproximaram de Jesus de Betfage, e logo, repito aqui, ó, Marcos capítulo 11, versículo 1, e logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide às aldeias que está defronte de vós, e logo ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo, e se alguém vos disser: Por que fazei isso? Dizei que o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e solto. E alguns dos que estavam ali disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? E eles, porém, disseram-lhes como de Jesus lhes tinha dito, lhes tinha mandado. E os deixaram ir, e levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. Muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino do Senhor, da nosso Pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, ao ver-se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e comprava no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E eu os ensinava dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matá-lo, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis a figueira que tu amaldiçoaste, se secou. Jesus respondendo, disse-lhe: Tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo: tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis, tê-los eis. E quando estiverdes orando, perdoai
Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que estás no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que estás nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais, os sacerdotes e os escribas e os anciãos aproximaram-se dele e lhe disseram: com que autoridade tu fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, respondei-me, e então eu vos direi que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoaram entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele dirá: então, por que não creste? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Marcos, capítulo 12. E começou a falar-lhes por parábola: um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou seu servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores todo o fruto da vinha, mas estes apoderaram-se dele, feriram e o mandaram embora vazio, e tornaram a enviar outro servo. Eles apedrejaram e feriram na cabeça e mandaram embora, tendo-o afrontado, e tornou a enviar-lhe outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um filho amado, enviou também este por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o e matando-o, lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes as escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles faziam esta parábola, e deixando-o, foram-se e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhasse em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: mestre, sabemos que és homem de verdade e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhe: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E ela lhe a trouxeram, e disse-lhe: de quem é esta imagem e inscrição? E ele lhes disseram: de César. E Jesus respondendo disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Sendo então os saduceus que tinham, então os saduceus que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram, dizendo: mestre, Moisés nos escreveu que se morresse, repita o versículo 19. Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, e seu irmão tomasse a mulher dele, suscitaste descendência de seu irmão. Ora, 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu, sem deixar descendência, e o segundo tomou e morreu, e nem deixou descendência, o terceiro da mesma maneira, e tomaram os 7, sem, contudo, terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, da qual destes será a mulher? Porque os 7 tiveram por mulher. Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as escrituras nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitardes dos mortos,
nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como anjos nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Aproximou-se deles um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhes: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E os escribas lhes disse: muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar o meu próximo, amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos, sacrifícios. Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhes: não estás longe do reino dos céus. E já ninguém ousava perguntar-lhes mais nada. E falando, Jesus dizia, ensinando no templo: como dizem os escribas que Cristo é filho de Davi, e o próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão ouvia de boa vontade, e ensinando-os dizia: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, dos primeiros assentos nas ceias, e que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Esses receberão mais grave condenação. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis, e chamando os seus discípulos, disseram-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Marcos capítulo 13. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: vês este grande edifício? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João, André, lhes perguntaram em particular: dize-nos quando serão estas coisas e que sinais haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome, e isso será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados, sereis apresentados ante os governadores e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora. Isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho, levantar-se-ão os filhos contra os pais,
e os farão morrer, e sereis aborrecido por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento, quando foi predita estar onde não deve estar, quem lê que entenda, então os que estiverem na Judéia, que fuja para os montes, os que estiverem sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa, e os que estiverem no campo, que não volte atrás para tomar sua veste, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naquele dia haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ei-lo, ali não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, e se for possível, até os escolhidos. Mas vós vedes, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, as suas forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, sem bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto as portas, e na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Olhai e vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e cada um da sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde ou à meia-noite, ou se cantar do galo pela manhã, para que vindo que de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos. Vigiai. Marcos capítulo 14. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais dos sacerdotes e escribas buscavam como o prenderiam com dolo e matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, sentando-se à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derrubou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se mais de 300 dinheiros e dá-la aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse-lhe, deixai-a, porque a molestais, ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre tendes. Estas fez o que podia e antecipou-se e ungiu o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado na sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar, e eles, ouvindo-o, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como entregaria a ocasião oportuna. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, onde queres que vos fazer preparativos para comer a Páscoa? E enviou, pois, dos seus discípulos, e disse-lhes, ide à cidade, e um homem que levava um cântaro de água vos encontrará, e segui-o. E onde quer que entrar, dizeis ao senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento que
hei de comer a Páscoa com os seus discípulos, e ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, e preparai ali. E saindo os seus discípulos, foram à cidade, e achando como lhes tinha dito, prepararam a Páscoa, e chegando à tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que um de vós que comes comigo há de me trair. E eles começaram a entristecer-se, a dizer-lhes um após outro: Porventura sou eu, Senhor? E outro: Porventura sou eu? Mas ele respondendo, disse-lhes: É um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão, e abençoando-o, partiu-lhe e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhe: Isto é o meu corpo, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhes Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis de mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizassem, nunca, porém, eu. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira dizem todos também. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se, e disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo. E disse-lhe Pedro: Simão, dormes, porque podes vigiar 1 hora, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez, e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez, dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou a terceira vez, disse-lhes: dormi agora e descansai, basta. É chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. E logo, falando ele, ainda veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão, com espadas e porretes. Ora, o que trai tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o, levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando uma espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Respondendo Jesus, disse-lhe: saíste com espadas e porretes a prender-me como um salteador. Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendeste, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-o, e todos fugiram. E um jovem seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas, e Pedro seguiu de longe, e até dentro do pátio o sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume.
E os principais sacerdotes, todo o concílio, buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se, alguns testificavam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhes dizer: Eu derribarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntaram a Jesus, dizendo: Nada responde que testificam contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote, ele o tomou, tornou a perguntar e disse: És tu Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus lhe disse: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvirdes as blasfêmias que vos parecem? Todos consideraram culpado de morte, e alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e dar-lhes punhadas e a dizer-lhes: profetiza. E os servidores davam-lhes bofetadas. E, estando Pedro debaixo do átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estás com Jesus o Nazareno? Mas ele negou, e dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que estavam ali: Este é um dos tais. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou a segunda vez. E Pedro lembrou-se das palavras que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Marcos capítulo 15. E logo ao amanhecer, os principais sacerdotes, anciãos, escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhes: Tu o dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinham num motim cometido até morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhe tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo-lhes, disse outra vez: Quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos disse: Mas que mal fez? E eles cada vez mais clamavam mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitando Jesus, entregou para que fosse crucificado. E os soldados levaram para fora do palácio à sala da audiência e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura, tecendo uma coroa de espinho, lhes puseram na cabeça e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e posto de joelho adoravam-se. E havendo-os escarnecido, despiram-lhe a púrpura e vestiram com uma de suas próprias vestes, e levaram para fora a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali estavam, vindo do campo, e que levasse a cruz. E levaram ao lugar de Gólgota, que se traduz por lugar da caveira.
e deram-lhe de beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele sorte para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita, outro à esquerda, e cumpriu-se as escrituras que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: Ah, tu que derribas o templo em 3 dias e o edificas, salvas-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo, que Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E na hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu embeber uma esponja de vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo-se assim, clamando, expirara, disse-lhe: verdadeiramente este homem era filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, os quais também seguiam e os serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. A Pilatos se admirou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido, e tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, envolveu nele e depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Marcos capítulo 16. E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo, e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida e era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas, porque ele lhes disse: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Depois, partindo ela, anunciou àquele que tinha estado com ele, e os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam caminho para o campo, e indo estes, anunciando uns aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 12, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade, a dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo
o mundo. Pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Ou imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, o médico amado de Lucas. Capítulo 1 diz: tendo, pois, muitos empreendido por ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já está informado. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era filha de Arão, o nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhes apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, e já desde o ventre da sua mãe, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito a virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e aos rebeldes, e a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem-sucedido. Disse então Zacarias ao anjo: como sabeis isso? Pois eu já sou velho, minha mulher avançada de idade. Respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes em minhas palavras, que eu tenho certo que a seu templo hão de se cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilharam-se de que tanto demorasse no templo, e saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera uma visão no templo, e falava por aceno, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do ministério, voltou para sua casa, e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, e a uma virgem despojada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, considerava uma saudação séria. E disse-lhe então o anjo a Maria:
Não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará um trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na tua velhice, e é este o 6º mês, para que aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas de uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ouvindo Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurado o que creu, pois hão de cumprir as coisas de que da parte do Senhor lhes fora dito. E disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da tua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o poderoso, santo e é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração, depôs os tronos poderosos e elevou os humildes, encheu de bens o faminto, despiu os vazios ricos, auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Maria ficou com ela quase 3 meses, depois voltou para a sua casa. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho, e os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamava Zacarias, o nome de seu pai. E então, respondendo sua mãe, disse: Não, porém, será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como que queria que lhe chamassem. Pedindo ele uma tabinha a escrever, e escreveu o seu nome. O seu nome é João. E todas se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio o temor sobre todos os seus vizinhos em todas as montanhas da Judéia, e foram divulgadas todas essas coisas, e todos os que ouviam as conservavam em seu coração, dizendo: Quem será que pôs o menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar nossos inimigos e das mãos de todos os que aborrecem, e para manifestar a misericórdia aos nossos pais, e para lembrar-se de seu concerto e de juramento, jurou a Abraão, nosso pai, e conceder-se libertados das mãos dos nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porém has de ir antes à face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, de remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia de nosso Deus, como que o Oriente
do alto nos visitou para iluminar os que estão assentados em trevas, à sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Lucas capítulo 2. E aconteceu naqueles dias que saiu o decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse, e este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamando-a chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, e a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que havia de dar à luz, e deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o num pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho, e eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. O anjo do Senhor disse: não temais, porque eis aqui que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto de panos, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu como um anjo numa multidão dos exércitos celestiais, louvando ao Senhor, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, a Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José, o menino deitado numa manjedoura, e vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino. Lhes fora dita, e todos os que ouviram se maravilhavam, que os pastores diziam, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as no seu coração, e voltando os pastores glorificavam e louvavam a Deus por tudo que tinha ouvido, visto como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem ofertas, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas, 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, e esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ter visto o Cristo, o do Senhor. E o Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços, louvou a Deus. Agora, Senhor, podes despedir-me em paz, teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se dizia, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta já era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração de noite e de dia. E, sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele e todos os que esperavam a sua
a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir, segundo a lei, voltaram para Jerusalém, para a sua cidade, Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, em graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo já 12 anos, subiu a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando ele, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais, pensando, pois, eles que viria de a companhia pelo caminho, andavam pelo caminho dia, e procuraram entre os parentes conhecidos, e como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. Aconteceu que, passando 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-o, interrogando-os, e todos os que ouviram admiravam da sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhes: Mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procuramos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam palavras que ele dizia. E desceu com ele e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito a sua mãe, guardava-o no coração todas estas coisas, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e com os homens. Lucas capítulo 3. No ano 15 do Império Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, na província de Traconites, e Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, sumo sacerdote, veio ao deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale encherá e se abaixará, todo monte outeiro, o que é tortuoso, endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o ignorava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimento, que o faça da mesma maneira. E chegando também os publicanos para serem batizados, disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Uns soldados interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E ele disse: a ninguém trateis maus, nem defraudeis, convertei-vos com vosso soldo. Contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em exortação, pensando todos de João no seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na mão, ele limpará a eira, juntará o trigo no seu celeiro e queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas outras ainda esta, e encerrara João num cárcere, e saindo que
E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele de forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. E o mesmo Jesus começava a ser quase E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava o filho de José, e José de Eli, e Eli de Matate, e Matate de Levi, Levi de Mequi, Melqui de Janai, e Janai de José, José de Matatias, Matatias de Amós, Amós de Naum, Naum de Esli de Nagai de Maate de Matatias, Matatias de Semei, Semei de José, José de Judá, Judá de Joanã, Joanã de Reze de Zorobabel, Zorobabel de Selatiel, Selatiel de Neri de Melqui, Melqui de Adi de Cozã, Cozã de Elmadã, Elmadã de Er de Josué, Josué de Eliezer de Jorim de Matati de Levi, Levi de Simeão, Simeão de Judá, Judá de José, José de Joanã, Joanã de Eliaquim de Maleá de Mená de Matatá, e Matatá de Natã, Natã de Davi, Davi de Jessé, José de Obed, Obed de Boaz, Boaz de Selá, Selá de Nasson de Aminadab, Aminadab de Admin de Arni de Esrom de Perez, Pérez de Judá, Judá de Jacó, Jacó de Isaac, Isaac de Abraão, Abraão de Terá, Terá de Naor de Serug, Serug de Regal, Regal de Feleque, Feleque de Eber, Eber de Selá, Selá de Cainã, Cainã de Arfaxade, Arfaxade de Sem de Noé, Noé de Lameque, Lameque de Metusalém, Metusalém de Enoque, Enoque de Jared de Malaléu, e Malaléu de Cainã, Cainã de Enos, Enos de Sete de Adão, Adão de Deus. Lucas capítulo 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou a Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando ele, esteve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. Jesus respondeu dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando para o monte alto, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse: Vai de Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-se também Jesus e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe Jesus: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os teus anjos acerca de ti, que te guardem e te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em coisa alguma, que não tropece seu pé em alguma pedra. Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum momento. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. E ensinava nas sinagogas, por todos era louvado. E chegaram a Nazaré, onde fora criado, e entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar sobre os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro, tornando-o a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos a sinagoga estavam fitos neles. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilharam das palavras, graças que saíssem da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhe disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui a tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum.
e disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Nenhuma delas foi enviada a Elias, senão Sarepta de Sidom. A uma mulher viúva e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. Nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo isso, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte, para o cume do monte em que a cidade ali estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando no meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum da cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Admiravam-se da sua doutrina, porque as suas palavras eram com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E este exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos. Bem sei que és santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: Que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e ele sai? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em uma casa da casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta deixou ela. Levantando-se logo, servia-os, e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, e os trazia, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também a muitos saíram demônios, clamando, dizendo: Tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele repreendeu-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão procurava e chegou junto dele, e detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado, a pregar nas sinagogas da Galileia. Glória a Deus pela leitura de hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Graças te damos e pedimos a Ti que sejamos ministrados pelo Teu Santo Espírito, que vivamos nos termos da Tua palavra, sendo orientados e conduzidos, guiados pelo Teu Santo e Poderoso Espírito, que habita em nossos corações. Amém. Deus te abençoe.